Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um, não só hoje, mas para todo sempre. Eu sou a Kellen Cristina, professora da Escola Bíblica Dominical, congrego na Igreja Assembleia de Deus, Madureira, Campo de Turvânia, no estado de Goiás. Para quem não me conhece, para quem é novo por aqui, estou me apresentando. E é com muita alegria que eu estou aqui, com muita satisfação. É um privilégio para mim estar aqui com vocês. Quem sou eu, né? Sou simplesmente uma serva do Deus Altíssimo. E Ele tem abençoado muito a minha vida, abençoado este canal de forma tremenda. E nós temos aprendido, tenho certeza que você também, assim como eu, nós temos aprendido muito através da palavra de Deus, com essas lições maravilhosas que nós temos apresentado aqui. E como eu quero me apresentar aqui para quem é novo, eu já quero dizer que nós trabalhamos aqui com as lições das revistas da editora Betel. Estamos no primeiro trimestre de 2022. E o tema desse trimestre é o Evangelho de Marcos, o servo e a missão no serviço da obra de Deus. Quem frequenta a escola bíblica e tem a sua revista sabe que nós estamos aprendendo muito mesmo com essas lições, e este está sendo o tema deste trimestre, né? Não deixe de adquirir a sua revista, porque você vai ter para sempre ela com você, né? Até enquanto você estiver aí na sua casa, né? Ou se você doar, não vai ter mais, mas é algo que você sempre vai ter, e é sempre necessário, né? A gente rever lições de outras revistas para um aprendizado, como se fosse um arquivo ali que você resgata e você tem um novo aprendizado, porque todas essas revistas são baseadas na palavra de Deus, né? O fundamento delas é a palavra de Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela se renova, ela é viva e eficaz, e ela se renova a cada dia. Então você pega um versículo ali, você lê ele hoje, você tem uma interpretação, Deus te dá uma iluminação. Daqui a um tempo você lê novamente e tem outra iluminação. Então é assim que a palavra de Deus funciona, e isso é maravilhoso. Então, esteja aí com a sua revista, né? Você pode encontrar a lição em vários sites, né, na internet. Você também pode encontrar a revista em livrarias e também pelo site da editora Betel. A editora CPAD também tem revistas maravilhosas de grande aprendizado para a nossa vida. Vale a pena adquirir também. Não estou fazendo propaganda para ninguém, não, viu? Estou dizendo um fato, algo que é real, que é maravilhoso adquirir essas revistas. E eu tenho testemunho de que Deus tem feito na minha vida, dentro do meu lar, com a minha família, através do estudo da palavra de Deus dentro da escola bíblica, né? Isso é maravilhoso mesmo e extraordinário. Mas sem mais enrolação, né? Porque o foco nosso é trazer aqui um comentário sobre a lição. Vamos lá então. A lição de hoje é a número 4. A lição que tem por título O Servo que Age com Excelência. O texto áureo da nossa lição vai nos dizer: E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Marcos 5,34. A verdade aplicada nos diz: como Jesus é o servo supremo que nos oferece o melhor, é possível servirmos a Deus com excelência. Os objetivos desta lição são mostrar que o perdão é essencial para a vida cristã, expor que servir a Cristo é um prazer e falar que a verdadeira liberdade está em Cristo. Olha que maravilhoso que nós vamos aprender aqui, né? Algo tremendo para nossas vidas. Os textos de referência se encontram em Marcos capítulo 10, os versículos 42, 43, 44 e 45. Mas eu te aconselho que você leia todo o capítulo 10, que você leia também o capítulo 5, né? Sempre que for citado um versículo, leia todo o capítulo, porque você vai adquirir mais conhecimento e você não vai estar lendo somente um texto isolado, mas você vai ler todo o contexto. Isso faz a diferença.
Isso verdadeiramente dá um sentido maior do que Deus quer falar. Então é importante que você esteja acompanhando de acordo com a palavra de Deus e lendo também as leituras complementares aí citadas na revista, uma para cada dia da semana. Leia também as referências citadas aí durante a lição. Sempre eu coloco aqui na parte inferior do vídeo. E você pode acompanhar, porque a palavra de Deus é que nos dá o sentido verdadeiro do que Deus quer ensinar e também da vida, né? Mas eu vou ler aqui o que está disponível e você pode acompanhar aí juntamente comigo, amém? Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoriam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos estar orando agora neste momento. E o motivo sugerido aqui pela nossa revista, motivo de oração que sempre tem, né? Em toda lição tem um motivo de oração. E o que é sugerido aqui é que nós oremos para que possamos servir a Deus com excelência. E isso faz a diferença, né? A excelência, ela é muito necessária em nossas vidas. Nós precisamos fazer tudo com excelência, principalmente e primeiramente a obra de Deus. Vamos orar agora neste momento. Você pode apresentar também aí o seu pedido de oração, aquilo que tem te causado uma ansiedade, uma preocupação. Apresente a Deus todos os seus problemas, né? Porque a Bíblia fala, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então apresente a Ele, crendo que Ele é fiel e que Ele vai agir na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Senhor, meu Deus e eterno Pai, agora neste momento eu quero clamar a Ti, elevar o meu pensamento a Ti e pedir para que o Senhor esteja conosco agora neste momento, para que o Senhor possa estar me usando conforme o Teu querer e a Tua vontade. Senhor, eu sei, eu reconheço, e o Senhor sabe que não sou eu que faço nada. De mim mesmo não tenho nada de bom para oferecer, mas tudo o que tenho, tudo o que eu sou e tudo o que vier, vem de Ti, Senhor. Por isso eu quero que o Senhor esteja aqui comigo, com cada um que está aqui acompanhando este trabalho, que o Senhor possa transmitir aquilo que é a Tua vontade e que esta palavra vá de encontro em cada lar, em cada coração e que haja uma transformação, que haja uma libertação, que aconteça algo extraordinário em cada vida agora neste momento, como o Senhor tem feito na minha vida. Eu desejo que seja feito mais e melhor ainda nessas vidas que tem acompanhado. Eu desejo que o Senhor esteja cuidando de cada um, livrando de todo o mal. E peço que o Senhor esteja ouvindo agora esta pessoa que está apresentando a sua ansiedade, a sua preocupação, aquilo que tem afligido a sua vida. Meu Deus, que o Senhor visite agora este lar, que o Senhor ouça agora esse pedido de oração, e que o Senhor faça a tua vontade, que o Senhor cumpra o teu querer, que o Senhor faça o melhor para essa vida. Nós sabemos que a tua vontade é que é o melhor. Nós sabemos que o Senhor sabe o que fazer em cada um. Meu Deus, então que o Senhor haja com poder agora nessa vida e vai libertando, vai restaurando, vai provendo o necessário, vai transformando em nome de Jesus. E eu peço que o Senhor nos ajude a servir a Ti com excelência, a servir com uma sinceridade, com o nosso melhor que nós temos para oferecer, mas que não seja aquele melhor que nós achamos que estamos fazendo, mas que seja um melhor verdadeiro, que nós não venhamos a confiar na nossa mente ou no nosso coração muitas vezes enganoso de achar que estamos fazendo o melhor, mas lá no fundo a nossa intenção não é a melhor. Que possamos não ser assim, mas que possamos ser verdadeiros e sinceros e servir verdadeiramente com excelência a Ti, Senhor, dando o nosso melhor, colocando o Senhor como a nossa prioridade
em nome de Jesus. Que possamos servir não esperando nada em troca, assim como o Senhor faz conosco, assim como o Senhor nos ama, que possamos servir também uns aos outros e servir a tua obra, o teu reino em todos os sentidos, não com barganha, mas com sinceridade verdadeira e com um coração quebrantado e limpo de todo mal. Em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude e que o Senhor venha nos ajudar no sentido de aprender e praticar essa palavra em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Estou muito feliz de ter você aqui comigo, né? É uma honra muito grande, é um privilégio. E eu quero dizer que você é muito especial, principalmente para Deus. Estou muito feliz por tantos inscritos já neste canal, né? Eu não peço porque o alvo aqui, para esclarecer para vocês que são novos, é compartilhar da palavra de Deus, ajudar os professores. E o mais importante é as pessoas assistirem esse vídeo até o final, sabe? As pessoas verdadeiramente ouvirem a palavra de Deus. Então eu não peço nada disso, mas eu não sou ingrata também. E eu louvo a Deus por cada um que se inscreveu neste canal. E no final vou estar fazendo mais agradecimentos, mas desde já eu quero agradecer a cada um que tem acompanhado, né? Este trabalho, seja com oração, seja de qualquer forma que for, que Deus te recompense. E para quem é novo por aqui, eu quero dizer que este canal, aqui é tudo muito simples, sabe? Eu não tenho uma câmera profissional e não tenho uma iluminação muito boa ainda, mas estou providenciando para que isso aconteça em breve. Tem uma iluminação melhor aqui, né? Mas eu quero dizer para você que é com muita dedicação, um coração voltado mesmo, de coração que eu faço isso, porque eu amo a palavra de Deus, eu amo a escola bíblica e tem mais ou menos 3 anos ou mais, quase 4, se eu não me engano, que eu venho trabalhando, gravando esses vídeos e tudo muito simples, né? Mas eu sei que tem alcançado muitas vidas, porque começando pela minha, eu tenho muitos testemunhos com relação a este trabalho. Mas então é isso aqui, né? Que vocês estão vendo. Mas para honra e glória do Senhor, o mais importante é vocês ouvirem bem. No outro vídeo passado, da lição passada, o áudio não ficou muito bom. Eu não sei o que aconteceu, não descobri ainda. Não sei se eu tinha deixado o volume do celular baixo, não observei, né? Então, vamos aprendendo aí. Eu não tenho muita experiência, mas tenho esforçado para fazer o melhor, de acordo com as minhas forças. Mas eu quero dizer para você que você é muito bem-vindo, bem-vinda, quem está começando agora. E vamos então para o que mais importa, que é o comentário da nossa lição. Vou começar lendo aqui na introdução que diz: o Evangelho de Marcos nos oferece uma visão sobre a perfeição do agir de Cristo em conceder perdão, instrução e libertação, bem como sendo exemplo para nós hoje, que temos sido enviados também com o poder do Espírito Santo a um mundo tão carente e necessitado. Então nós vemos aqui ele trazendo a perfeição do agir de Cristo, que concede para nós, para o ser humano, o perdão, instrução, né, orientação ali e libertação. E da mesma forma, nós temos o exemplo para ser seguido, né? Um exemplo a ser seguido. Se Deus nos dá isso, nos oferece isso, nós também temos que, como servos de Deus, como discípulos de Cristo, oferecer também isso a outras pessoas. O perdão, a instrução e a libertação. Muitas vezes Deus quer nos usar para libertar vidas. E nós precisamos, então, servir verdadeiramente. Assim como Ele serviu, olhar, ver como Jesus viveu, conhecer a Ele mais e mais, para que possamos servir como Ele serviu. Porque
no mundo existe pessoas que estão precisando verdadeiramente, que estão presas, que estão se definhando nas garras de Satanás. E nós precisamos alcançar essas vidas para a honra e glória do Senhor, para que elas sejam verdadeiramente transformadas e libertas. E assim o nome do Senhor vai ser glorificado e vai ter mais vidas aí, vivendo uma vida verdadeira, vivendo de verdade e servindo ao Senhor, né? Olha, tanto que é maravilhoso, né? Nós precisamos viver isso para a honra e glória do Senhor. No tópico 1, o servo que oferece o perdão. Cristo imprimiu tanto brilho em sua trajetória que podemos assistir no Evangelho de Marcos que ele sempre tem o melhor para nos oferecer. Este Evangelho indica modelos a serem seguidos, nos mostrando que não estamos imunes às dores e sofrimentos. Contudo, podemos perceber que o nosso grande alívio é saber que Jesus está sempre disposto a nos oferecer o seu perdão para que possamos avançar. Olha que maravilhoso, né? Precisamos ter a consciência disso sempre, sempre, porque o inimigo, ele é acusador. E ele sempre vai nos acusar, ele sempre vai querer jogar na nossa cara aquilo que nós já erramos. Mas a palavra de Deus fala que aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia. Então, nós temos que lembrar que Jesus Cristo morreu na cruz para que nós pudéssemos alcançar o perdão, para que nós fôssemos libertos do pecado. E o exemplo maior é a vida dele. E aí nós temos que lembrar disso para sermos servos verdadeiros, para conseguirmos servir ao próximo. Muitas vezes, quando nós não nos perdoamos a nós mesmos, quando nós não aceitamos o amor de Deus, nós não conseguimos servir de verdade. Então nós precisamos entender que Cristo, ele já nos perdoou, ele já nos amou e nós agora somos livres do pecado. O pecado já não domina mais a nossa vida. Temos a decisão de ser melhor, de ser diferente, né? Então nós temos que ter essa consciência. 1.1. O perdão do servo nos ocasiona a paz. Conforme observado, a cura do paralítico em Cafarnaum adveio com a ajuda de 4 amigos, né? Todos conhecem essa história. Eles levaram aquele rapaz até o telhado, porque não tinha como entrar de outra forma, né? E desceram ali até Jesus. E Jesus, então, observa aquilo, né? E acha muito bonito, muito surpreendente a ajuda daqueles amigos, a coragem deles, né? E essa ideia se deu a partir do que a população teve conhecimento que Jesus estava em uma casa, né? Imediatamente se ajuntaram tantos que nem havia como chegar junto à porta. E aí, aqueles amigos tomou aquela atitude. E Jesus, ao perceber a presença do paralítico, trata primeiramente do assunto do pecado. Nós podemos observar que primeiro ele diz ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Jesus fala isso primeiramente, né? Quando viu a fé daqueles jovens, daqueles homens ali, diz isso para aquele paralítico. E assim Jesus demonstra que o pecado, na verdade, é um grande problema do ser humano. Visualizamos que, ao perdoar o pecado e ser acusado de blasfêmia, Jesus curou o homem, fazendo com que voltasse para a sua casa em paz. Todos conhecem essa história, né? Que Jesus, então, fala que perdoados estão os pecados daquele paralítico e os fariseus, muitos ali começam a blasfemar contra ele, né? Quem que é esse cara para perdoar pecado, né? Não é ninguém, né? Uai, ele é Deus, por acaso, né? Então, Jesus, conhecendo os seus pensamentos, sabendo que eles tinham no coração, como ele conhece mesmo, ele então, além de perdoar os pecados daquele homem, cura ele, né? E então ele vai para casa, além de liberto do pecado, também liberto daquela paralisia, né? Porque ele era aquele paralítico, né? Veja só que primeiramente Jesus, ele vai tratar da alma, ele vai tratar do nosso interior, como fez com este homem. Jesus, ele se preocupa
é com o nosso interior, primeiramente. Não adianta eu estar vivendo, eu ter uma perfeição aqui por fora, eu ter saúde aqui por fora, mas por dentro eu estar podre. Por dentro eu estar amargurada, eu estar cheia, com o coração contaminado de pecado, de coisa ruim, não adianta. Então, é claro que o exterior também é importante, mas o interior reflete o exterior. Aqui por fora, demonstra muitas vezes como eu estou lá por dentro, mas outros vivem de aparência também, né? Mostram por fora uma coisa boa, uma aparência, mas por dentro não está bem. E essa pessoa é uma pessoa que precisa de libertação, é uma pessoa que precisa de cura, é uma pessoa que vive uma vida infeliz, carregando um cargo pesado. E Jesus, ele nos chamou para nós ir até ele, para que ele nos liberte desse fardo do pecado, dessa vida que não é nossa verdadeira, muitas vezes que a gente vive, né, de aparência. Então, a preocupação sempre de Jesus vai ser primeiro com a alma. Por quê? Porque esse corpo aqui vai acabar. Nós passamos por enfermidades, nós passamos por tantas coisas aqui nessa terra, mas isso aqui tudo vai acabar. E a nossa alma, ela é eterna. Por que ela é eterna? Em que sentido que é eterna? No sentido de que depois dessa vida vai ter uma eternidade ou de sofrimento longe de Deus, ou de paz, de equilíbrio na presença de Deus. Existe somente essas duas opções, não tem outras. Então, nós temos que entender que a preocupação de Jesus sempre é tratar o pecado na vida do ser humano. E é necessário haver este tratamento. É necessário haver essa restauração. Primeiramente do nosso interior, do nosso caráter, da nossa alma. E depois, então, é o exterior. Muitas vezes nós não entendemos por que Deus leva pessoas com enfermidade, por que Deus não cura. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, os últimos tempos da igreja na terra. E olha, nós estamos sujeitos a passar por todo tipo de situação nessa terra. Então, às vezes Deus não vai curar a pessoa do câncer. Às vezes Deus não vai curar a pessoa de tal enfermidade. Mas nós sabemos que aquela pessoa foi salva, por exemplo. Morreu com câncer. Morreu disso, daquilo. Foi acidente, foi uma coisa horrível. Não importa. O importante era a vida dela com Deus. O importante é ela morrer em Cristo. E isso sim é o que importa. Não estou falando que a morte é boa, não. A gente sofre, traz muito sofrimento, traz muita tristeza, mas para quem fica. Agora, para quem vai em Cristo Jesus, está voltando para casa, está voltando para o lar. Alcançou a salvação, venceu. Venceu. E nós ficamos aqui ainda lutando para vencer, para chegar lá. Então, é muito importante nós lembrarmos disso. Jesus está tratando aqui, que ele vai cuidar primeiro do interior, e assim é que nós alcançaremos paz. Porque vai falar o título, né? O perdão do servo nos ocasiona a paz. Essa paz que nada nesse mundo pode oferecer. Somente em Jesus. E quando você é alcançado pelo amor de Deus e pelo seu perdão, que você aceita isso na sua vida, você verdadeiramente tem paz. Você deita a sua cabeça no travesseiro e você dorme em paz. Você tem uma consciência tranquila. Você tem uma paz interior, tem uma paz consigo mesmo. Algo extraordinário que só Jesus pode oferecer. Porque você sabe que você não deve mais. Porque Jesus pagou o preço. E você foi perdoado. Porque você consertou com Deus. Porque você teve coragem de confessar o seu pecado. De contar para Ele. Isso a gente tem que fazer todo dia. Confessar os nossos pecados é todos os dias. Você tem que ajoelhar no chão e falar: Senhor, eu senti isso, isso e aquilo. Eu pensei isso e isso. Eu olhei, Senhor. Eu ouvi, Senhor. Eu quis ouvir. Eu falei. Meu Deus, mas eu quero ser diferente. Eu me arrependo. Porque o arrependimento verdadeiro
a primeira característica é o reconhecimento da sua fraqueza, do seu erro. E tem outros pecados que precisam ser confessados, né? Para alguém da igreja, o nosso pastor, a nossa pastora, tem essa necessidade, né? A Bíblia fala, confessai-vos uns aos outros os vossos pecados, né? E fala que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, né? Porque aí, confessando, alguém vai orar por você e a oração vai ter um efeito diferente na sua vida, um efeito extraordinário. Isso é uma verdade muito importante que o inimigo tem tentado tirar do meio do povo de Deus, que não é necessário confessar, que não é necessário contar para alguém de confiança na nossa igreja o nosso erro, o nosso pecado, aqueles que são necessários. E muita gente está vivendo sem paz, está vivendo uma vida de tormento, porque não estão fazendo isso. E estão vivendo atormentados. Falta de paz. O perdão de Jesus ocasiona paz. Mas pecado sem arrependimento, sem confissão, não tem como ser perdoado. A Bíblia mesmo é clara, né? Quando fala que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Amém? 1.2, o perdão do servo nos permite crescer na fé. O perdão nos aproxima de Deus. Ele é transformador, é um alívio e uma paz que resulta da reconciliação com Deus. Sobre este assunto, Jesus disse: e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. O que procuramos colocar aqui é que perdoar é um dom divino, uma aptidão outorgada por Deus que nos permite crescer na fé. Somente quando nós perdoamos é que nós crescemos, verdadeiramente. Se não houver perdão, você fica atrofiado, você adoece. E muitas vezes você vai criando uma raiz de amargura, um rancor tão grande, que chega ao ponto da gente ter um câncer na alma, sabe? E isso pode ocasionar até mesmo um câncer físico na nossa vida física. Então, veja só como que a falta de perdão ela é devastadora e ela atrofia a vida do ser humano. E o perdão, ele é um processo que faz cessar o sentimento de mágoa ou ira contra outra pessoa ou contra si mesmo devido a uma ofensa recebida. O perdão, quando você perdoa, você não esquece o que alguém te fez, o que você ouviu. Você não esquece, mas você é curado. Você lembra daquela situação, você lembra do que você passou, mas aquilo não te machuca mais, não dói mais. Porque você sente uma paz, a paz que o perdão de Deus oferece, você também sente ela quando você perdoa, entendeu? Porque vai falar aqui, ó, se a gente perdoar, Deus nos perdoa também. Então, veja a conexão que tem, né? É algo automático e maravilhoso. E nós precisamos entender que nós temos que perdoar. Nós temos que perdoar a nós mesmos. Nós temos que perdoar o nosso próximo. Não é fácil. Mas aqui fala, é um dom divino. Ou seja, você tem que buscar em Deus. Você tem que pedir a Deus. Você tem que orar. De si mesmo você não consegue. E não adianta você obrigar, não é aparência, não é você ir lá na frente na igreja e falar, me perdoa, irmã, eu te perdoo. Não, não é isso. Não é para mostrar para ninguém. É algo muito íntimo, muito profundo. É você e Deus. E se você sentir, você pode pedir perdão. Mas você não pode fazer de aparência, não. Porque por dentro não vai ser curado, não vai ser transformado. Tem que ser, então, de forma espontânea. E eu vou te falar, é uma luta contra a carne. Você tem que falar assim, Senhor, tá doendo, eu tô com raiva, mas eu quero perdoar. Eu quero ser como o Senhor é. Eu quero perdoar aquela ofensa. E quando você ora pela pessoa que te machucou, que fez o mal contra você, isso é extraordinário. Isso causa
algo em nossas vidas que nos transforma de uma forma maravilhosa. Quando você fala, Senhor, aquela pessoa fez isso e isso, mas eu quero que o Senhor abençoe ela. Você fala isso chorando, sabe? Você fala isso muitas vezes até a sua alma está dilacerada, está doendo. Mas você fala isso, Senhor, eu quero que aquela vida seja abençoada. Eu quero que o Senhor faça o melhor para ela. Eu quero que o Senhor cuide dela, sabe? É isso, é o amor de Deus em nossas vidas. Não é fácil, mas não é impossível também. Porque quando nós declaramos isso ao nosso Deus, Ele então vem e acontece essa intervenção divina, esse dom divino em nossas vidas, sabe? E aí nós conseguimos perdoar. Você não sabe o quanto é maravilhoso. Eu acho que quem já perdoou aqui de verdade sabe o quanto é maravilhoso perdoar. Quanto é inexplicável, mas é muito bom. É muito bom mesmo. E aí você cresce espiritualmente, né? O perdão, ele consegue apartar de nós todas as aflições e dores que nos tornam pessoas egoístas e faz brotar em nós novamente a alegria e nos motiva a nos concentrarmos naquilo que realmente importa. Você para de olhar para aquilo que é sem importância. Você para de olhar para a circunstância, para o problema, para a decepção e passa a olhar para o que realmente importa. Entendeu? E isso, a visão mudada, transforma a nossa vida, nos restaura, nos faz crescer, liberta a alma e o coração e nos aproxima de Deus. E quando nós nos aproximamos de Deus, nós crescemos verdadeiramente. Então, é necessário perdoar, nós precisamos. Vale a pena perdoar. Amém? 1.3. O perdão do servo oferece um novo recomeço. O relato do endemoniado gadareno, que se encontra no capítulo 5 do Evangelho de Marcos, mostra a autoridade irrestrita de Jesus Cristo sobre Satanás e seus demônios. Então ali nós vemos que ele expulsa os demônios ali daqueles porcos, né? Tem toda aquela história ali em Marcos capítulo 5, e aí mostra a autoridade de Jesus. Em seus textos, Marcos narra que após o endemoniado ser curado por Jesus e expressar o desejo de seguir com ele, o servo manda que ele volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para ele. Assim, notamos perceptivelmente que, obedecendo a Jesus, ele foi embora e começou uma nova vida, anunciando em Decápolis o que Jesus fizera por ele, e todos ficavam admirados. Nós sabemos essa história, né? Aquele jovem ali, aquele homem ali que foi liberto, ele quis seguir Jesus. Mas Jesus, então, pede para ele ficar ali e anunciar o evangelho, e falar do que Jesus tinha feito na vida dele. Então, Jesus coloca uma responsabilidade sobre aquele gadareno. Mesmo ele sendo novo na fé, né? E aí, ele vai para casa, né? Jesus fala para ele, vai para casa, anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Então ele, de forma corajosa e agora com vigor, com vida, né? Ele obedeceu e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus tinha feito sobre a vida dele. Nós observamos aqui que o gadareno, ele identificava o Senhor Jesus, porque ele verdadeiramente pregou o evangelho e reconheceu quem era Jesus, a autoridade de Jesus. O testemunho de Jesus causava admiração para ele. Né? A vida de Jesus como servo, né, que cuidou dele, foi atrás dele, lá naquele cemitério onde ninguém ia, onde ninguém importava. Tocou nele e ele então agora faz o mesmo que Jesus fez. Prega o evangelho, começa a falar dessa libertação para outras pessoas ali, e todos ficavam maravilhados com aquilo. Então veja só o que Jesus faz. Deu um novo recomeço para aquele homem, uma nova vida, uma nova história para aquele homem que há tanto tempo estava vegetando, estava sendo torturado pelas garras de Satanás. E agora Deus dá uma nova história para ele, um novo recomeço, porque por causa do perdão. O perdão de Deus, o perdão do servo, oferece um novo recomeço. E isso deve acontecer nas nossas vidas. Nós devemos perdoar
Porque quando você perdoa, aquela pessoa tem uma chance de começar de novo, de recomeçar. Quando você se perdoa, você se dá uma nova oportunidade de recomeço. E isso é muito importante em nossas vidas. Nós temos verdadeiramente que viver o perdão. Não é só falar na igreja, tanto que é bonito, é lindo, mas é viver verdadeiramente, do fundo da alma, com todo o nosso ser, como servos, assim como Jesus foi o servo que perdoa, o servo que oferece perdão. Amém? Agora no tópico 2, nós vamos ver o servo nos ensina a servir. A palavra servo no Evangelho de Marcos é direcionada a Jesus. Ele é o servo de Deus. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Essa palavra também se aplica a todos aqueles que são de Jesus, são discípulos, né? E fazem parte do seu corpo, pois todos os crentes são chamados para servir. Servir é uma atitude humilde que agrada a Deus. Tem muita gente que acha que ele tem que ser servido, né? Não quer servir, não. Mas o verdadeiro discípulo de Cristo, aquele que segue os passos de Jesus, aquele que diz que é crente, que é cristão, ele tem que servir. Porque foi para isso que Jesus veio. Ele mesmo falou: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em favor de muitos. Então, nós temos que seguir este exemplo, né? Nós temos que viver como ele viveu. Assim como Paulo diz, né? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, vamos imitar a Cristo, né? 2.1, o servo nos ensina a servir com o nosso melhor. Então, você vai servir, mas não é de qualquer maneira também não, né? Não é assim, meio que obrigado, não. É com o seu melhor, que nós vamos ver aqui, ó. Marcos narra que Jesus assentou-se defronte da arca do tesouro e observou os contribuintes depositando as suas ofertas. Jesus estava ali observando, sentado de frente à arca do tesouro e observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro ali na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito, que vai dizer a palavra de Deus, né? Ou seja, os ricos ofertavam muita coisa ali, né? Ixi, o que era aquilo? Aquilo ali estava achando já que o céu estava garantido para ele. Certeza, né? Eu acredito que sim. E nós podemos interpretar que aquela observação do mestre fez com que ele extraísse uma lição para os seus discípulos. Para Jesus, o fato de uma pobre viúva depositar suas pequenas moedas não a fez menos amada por Deus do que os demais. Jesus os fez saber que não é a quantia de doação e a oferta que importa, mas a intenção do que é doado. A intenção com que é doado. Então, Jesus observou e ele vai dizer, né, para os discípulos, vai ensinar ali para eles, quando ele vê aquela viúva, que ela deu 2 moedinhas. Mas era a única coisa que ela tinha. Ela não tinha mais nada, nada. Sabe, nem R$1 no bolso ela não tinha mais. Vamos supor, trazendo para os dias de hoje, talvez ela tivesse ali 2 moedas de R$1. Mas era o que ela tinha. E ela ofertou. Talvez ela não ia saber como ela ia comprar o pão no outro dia. Ou como que ia prover para sua casa o alimento. Ou outra coisa. Mas ela deu tudo que ela tinha. E aí, Jesus, sendo Deus onisciente, ele viu a intenção de cada coração ali, de cada pessoa. Então, ele faz uma explicação para os discípulos, dizendo que aquela oferta da viúva tinha sido a maior. E aos olhos das pessoas, não era maior. Né? Umas moedinhas de nada ali. Tinha menos valor comercial, mas tinha sido a maior por causa da intenção com que ela ofertou. Ela não ofertou para as pessoas verem, ela não quis ofertar ali de aparência, mas ela quis ofertar porque ela queria dar o seu melhor, ela deu tudo o que ela tinha. Então essa é a importância. Não importa quanto você doa, mas com que intenção que você doa. Porque se você doar
para o homem, para aparecer para o homem, Deus não recebe nada. Não passou do teto, entendeu? Agora, quando você doa com o coração e não fica pensando naquilo, nossa, mas eu devia ter tirado um pouquinho para comprar isso e aqui para inteirar na energia, sabe? Nossa, não podia ter dado aquilo tanto. Olha a intenção. Cuidado com a intenção do coração. Então você tem que doar, você doou. Gente, não é meu. Isso aqui eu já vou pro culto, sabendo que isso aqui é de Deus, é para a igreja, é para ajudar na obra de Deus, no reino de Deus. E não importa o que vão fazer com esse dinheiro, não importa, não é problema meu, não é problema seu. Né? Se faz errado com o dinheiro, se gerencia errado, igual muitos pastores aí, a gente sabe que, infelizmente, né, são lobos devoradores, mas não fale contra, só apresente a Deus. Você que entrega o seu dízimo, você entrega de coração, você não está pagando nada, você está devolvendo para Deus, mas você faça com o coração, com a intenção boa no coração, né, dando o seu melhor para Deus. Eu entrego de coração aberto, eu entrego com alegria. Para mim é maravilhoso. Mas a gente tem que ter muito cuidado e observar as nossas intenções. Nós podemos ver aqui que Jesus, ele percebe na atitude da viúva pobre uma entrega total, desprendida. Ela não estava presa naquilo ali. Ela conhecia o Deus que ela servia. Ela tinha relacionamento com Deus. Aquela viúva tinha sim. Porque ela sabia que o Deus dela não ia deixar faltar nada. Porque ela tinha experiência com Deus. Isso aqui é certeza. Para uma pessoa ter uma atitude dessa, ela tem uma fé porque ela tem conhecimento. Ela tem conhecimento de causa. Então ela sabe quem é o Deus dela. Né? A oferta ela não pode ser dada de qualquer maneira. E isso aqui nós estamos falando não só na oferta. Servir com o nosso melhor. É quando você tem um cargo na igreja, é quando você não tem, que você está servindo, é quando você serve o seu vizinho, é quando você serve o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, é quando você serve cuidando da sua casa, é quando você serve lá no seu trabalho. Então, em todo sentido, você tem que servir com o seu melhor. Você tem que olhar para a sua intenção. Não faça para o homem, faça para Deus. Não faça querendo receber recompensa aqui nessa terra. Não faça querendo elogios. Faça porque você sente paz em fazer. Porque você sente bem, porque você sente gratidão, alegria verdadeira. E isso sim é maravilhoso. Então faça o seu melhor. Né? Então nós não podemos ofertar de qualquer maneira. Falando aqui da oferta da viúva, precisa custar algo. Para ela custou. Porque ela deu tudo. Como ela ia sobreviver agora? Custou para ela, não foi fácil. Mas ela desprendeu daquilo e deu o seu melhor. É claro que não estou falando que você tem que passar fome para servir a Deus. Não é nesse sentido. Eu estou falando de intenção do coração. Eu estou falando de você ser sincero com Deus, dar o seu melhor para Deus. Porque Ele é fiel para prover na nossa vida tudo aquilo que nós necessitamos. Ele disse que nem os passarinhos, nem um animal, Ele deixou de prover para aqueles animais. Agora imagina para nós, que Ele morreu na cruz, que Ele se sacrificou. Então você precisa... Isso aqui é para quem conhece a Deus. Quem não conhece não vai entender também, né? Não adianta eu querer bater em ponta de faca. Mas eu te aconselho que você conheça. Procura conhecer a Deus, que você vai ver como que é isso. E como que é tremendo. Então, o que e como oferecemos ao Pai também diz muito sobre o nosso relacionamento com Ele. Eu tô falando de conhecer a Deus, né? Tá vendo? Então é isso aí. 2.2. O servo nos ensina a servir com humildade. Diferentemente dos escribas, que gostavam de andar para lá e para cá, usando capas compridas, que gostavam de ser cumprimentados com veneração nas praças, além de selecionarem os lugares de honra nas sinagogas e os melhores lugares nos banquetes. Veja só a arrogância, né? Veja só a vaidade, a soberba no coração desses homens aqui, a gente já vê. Diferentemente de tudo isso, Jesus diz aos seus discípulos que se alguém quer ser o primeiro,
deve ficar em último lugar e servir a todos. Ao exercermos esta missão, estamos desempenhando a vontade de Deus para as nossas vidas e temos a admirável oportunidade de estarmos servindo ao Senhor nesta geração. Na Bíblia Sagrada nós vamos ver 2 exemplos de humildade, das crianças e do próprio Cristo, né? E no mundo antigo, a humildade e a mansidão não eram virtudes desejáveis para os grandes dessa terra. Só no mundo antigo? É só no mundo antigo? Veio comigo. No mundo atual também. Nós vivemos isso aqui. Lá no meio dos grandões, lá no meio da alta sociedade, mansidão, humildade, isso aí hoje em dia está se tornando, como que se diz? Queria achar a palavra. É vergonhoso, é pagar mico, entendeu? Se torna. Não vou achar a palavra, que se eu achar, ela vai aparecer aqui para vocês lerem. Mas é isso aí, se torna assim uma coisa ridícula. Não é essa palavra, mas nesse sentido. E aí, nesses tempos de hoje, é desse jeito. E naquele tempo também era. Então, isso é do ser humano. O ser humano, ele quer ser grande, ele quer aparecer, ele quer receber honra, ele quer receber recompensa, ele quer ser elogiado. Isso é da nossa natureza pecaminosa. É do nosso eu, que precisa ser morto, que precisa ser destruído para que Cristo reine em nossas vidas. Então isso acontece. Mas Jesus, ele apontou a humildade como uma grande virtude daqueles que almejam o reino de Deus. Agora, quem já se conformou com esse mundo, não quer saber de nada de Deus, ele não está nem aí, ele quer ser o tal. Mas aquele que está lá na igreja, aquele que fala que é crente, aquele que fala que é pregador, que é pregadora, aquele que participa da ceia, aquele que está servindo a Jesus, ele tem que viver isso aqui. Ele tem que viver a humildade e a mansidão, porque Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Humildade e mansidão, na verdade, é algo extraordinário. É algo muito importante. E para quem é isso que eu falei, que é crente, que quer ser discípulo de Cristo e quer entrar no céu, tem que viver a humildade e a mansidão. Tem que praticar isso. Amém? 2.3. O servo nos ensina a servir sem medo. Após Jesus alimentar a multidão, ele conduziu seus discípulos para que subissem para outra banda enquanto ele se despedia da multidão. Logo, ao despedir-se, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e diz a Bíblia que o barco era agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Nessa hora, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar, o que fez que eles achassem que fosse um fantasma, né? Que Jesus era um fantasma. E aí, movidos pelo medo, os discípulos deram grandes gritos. É um fantasma, né? Entrou em desespero ali, meu Deus. Agora já tinha tempestade. Aí aparece um fantasma ainda, né? Eles estavam desesperados, eu imagino. Mas aí Jesus logo lhes disse: tende bom ânimo, sou eu. Não tem mais, não tenho medo. Uai, não estão me conhecendo? Sou eu, Jesus. Jesus falou ali. E aí ele vai nos ensinar nessa passagem que quando temos medo, devemos nos lembrar que Deus é muito maior e Ele está sempre cuidando de nós. Nós devemos lembrar, veja como o medo, ele nos cega, como ele tira o foco. Eles já tinham experiência com Jesus, eles já estavam caminhando com Jesus há um certo tempo e já tinham visto muitos milagres, já tinham visto Jesus acalmando tempestade, ordenando a natureza e muitos milagres. Então, quando eles viram aquele homem andando por cima das águas, eles tinham que lembrar que poderia ser Jesus, né? Pelo conhecimento que eles já tinham com Jesus. Mas o medo faz a gente perder a visão, faz a gente perder o foco. E isso é um perigo muito grande, né? Nós não devemos temer. É certo que nós temos medo. É real. O medo faz parte, nós somos seres humanos. Mas o medo não pode nos dominar.
O medo não pode fazer com que percamos o foco, com que entremos em desespero. Não pode acontecer isso. O medo é real, mas nós temos que vencê-lo, nós temos que dominá-lo. E manter o equilíbrio ali, que não é fácil, mas nós precisamos. E acreditar no poder de Deus, no agir de Deus, no sobrenatural de Deus, porque Ele está cuidando de nós. Nós temos que confiar em Deus. Veja que tudo isso aqui fala de relacionamento. Porque quando a pessoa tem relacionamento com Deus, sabe quem é Deus, e ele vai confiar, ele não vai temer. Mesmo que venha o sentimento de medo, ele vai confiar no agir de Deus. Não vai se desesperar, não vai se entregar ao medo, mas ele vai vencer. E algo muito importante que eu quero trazer aqui. Não tenha medo de servir com humildade, porque muitas vezes quando nós praticamos a mansidão e a humildade, nós somos criticados, nós somos perseguidos. Sim, é uma realidade, mas você não pode temer. Não tema o homem, não tema aquele que não pode destruir a alma, aquele que não pode arrancar de você aquilo que Deus te deu. Não tema, mas confie em Deus. Ele nunca nos abandona e o Senhor sempre protege aqueles que o buscam, aqueles que o amam. Então confie no Senhor, que o mais Ele fará. Amém? Tópico 3, nós vamos ver: o servo oferece liberdade a todos. Podemos dizer sem medo de errar que a liberdade é um dos bens mais desejados pelo ser humano, com certeza. Afinal, todos querem ser livres e curados do mal. Seja qualquer mal, seja qualquer situação, a gente quer essa liberdade, A Bíblia descreve que se o Filho nos libertar, seremos verdadeiramente livres. Diante dessa verdade, sem nenhuma dificuldade, se percebe que a verdadeira liberdade está em Jesus. Existem muitas liberdades falsas por aí, que o inimigo usa para te enganar e que a sua mente te sabota dizendo que você vai ser livre, que você vai ser liberta, que você vai encontrar lá essa liberdade. Mas isso é mentira, porque só existe liberdade verdadeira em Jesus Cristo. Só Ele pode nos libertar. Somente Jesus Cristo tem esse poder. Entenda isso. 3.1. Aquele a quem o servo liberta é verdadeiramente livre. A atmosfera do Evangelho de Marcos nos faz ver que as pessoas que Jesus nomeou para compor seu ministério não eram as pessoas que talvez nós recomendássemos para estar ao nosso lado. É oportuno lembrar que um desses exemplos foi a escolha de Levi ou Mateus, e passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. Levi aparentemente possuía uma vida confortável. Tinha uma adequada ocupação, uma casa que acomodava muitas pessoas. Entretanto, ele era visto como o resquício da sociedade da época. Todos o consideravam um ladrão por explorar o povo. Ele era um cobrador de impostos, Um homem corrupto, um homem que, para os judeus ortodoxos, era tão impuro que poderia contaminar cerimonialmente uma pessoa tanto quanto um leproso. Eles consideravam ele tão pecador, tão impuro como um leproso. Veja só o nível, Então, eram pessoas que eram solitárias, eram abandonadas, eram desprezadas. E muitos publicanos não somente eram ávidos na arrecadação dos impostos, mas também eram corruptos na sua conduta pessoal. Podemos dizer que era um político, Vamos falar a verdade aqui. Ele era um político, como nos dias de hoje. Os políticos são, a maioria deles, pode-se dizer, são corruptos. E vamos supor que é um desses aí, E aí, eles eram odiados por todos. Apesar disso, o que Jesus disse? Segue-me. Ele fez o convite. Ele mostrou uma saída. Ele mostrou uma libertação. Ele deu atenção para aquele homem. Mostrou um jeito ali dele ser alcançado.
apresentou a solução. Aí dependia dele aceitar ou não. E o que ele fez? Ele seguiu Jesus. Assim, Jesus o libertou desta vida e o chamou para viver uma vida com propósitos mais elevados. Esses propósitos que ele tinha, não, tão superficiais, tão miseráveis, comparado com esses propósitos tão elevados que Jesus apresentou para ele. Então ele começa a viver agora algo extraordinário na vida dele. E então ele tem a vida transformada pelo poder de Deus. Mas ele aceitou, ele tomou a decisão de querer ser diferente. Você acha que foi do dia para a noite que ele mudou? Não. Cristo nos liberta, mas nós temos uma luta constante. Nós temos que matar um leão todo dia dentro de nós. Tem muita gente que acha que aceitou Jesus, pronto, acabou, né? E aí não consegue mais, não admite as suas fraquezas. Não admite que tem pecados. Acha que se tornou perfeito. Não é assim. Ele verdadeiramente nos liberta. Mas a nossa luta contra a carne é diária. A Bíblia fala que nós, se quisermos seguir Jesus, nós temos que negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz cada dia e seguir os passos dele. Ela fala que é cada dia, todo dia. Então é todo dia que você tem que lutar. E com o tempo, à medida que você se dispõe, à medida que você luta, você vai sendo transformado. E aquilo que era fraqueza em você não se torna mais fraqueza. Porque você foi verdadeiramente livre. É em Jesus que isso acontece. Você tem que estar nele. E nesse mundo estamos sujeitos a nos afastar de Jesus. As circunstâncias, o tempo que é pouco, né? A correria do dia a dia. Então, todo dia a gente tem que tirar, nem que seja 2 minutos de oração. E colocarmos a nossa vida diante de Deus. Estar em Jesus verdadeiramente, né? Para que essa libertação seja completa em nossas vidas. Amém? 3.2. O servo nos liberta das tradições. O Evangelho de Marcos, assim como os demais evangelhos, expõe os conflitos entre Jesus e os fariseus sobre a interpretação do sábado. E os fariseus lhe disseram: Vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Então Jesus responde à pergunta dos fariseus com outra pergunta que está nos versos 25 e 26. Ele diz: Nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome? Ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição dos quais não era lícito comer, senão os sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? Após Jesus citar a ação de Davi e de seus homens, ele os faz saber que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Então, os judeus ali, aqueles judeus iam falar: mas é errado curar. Jesus curava as pessoas, libertava as pessoas no sábado, e eles ficavam com raiva. Mas no sábado é sagrado, não pode fazer nada não. Você vai deixar uma pessoa passar fome no sábado, só porque é sábado? Você vai deixar uma pessoa que está precisando de um socorro morrer ou não ser socorrido no sábado? Foi isso que Jesus quis dizer. E então ele cita ali, um exemplo das escrituras dos próprios judeus, para mostrar que até mesmo o imortal Davi, que na boca do povo, na palavra de Deus, ele se tornou imortal, em um período urgente, de urgência, comeu o pão da preposição, um pão que era proibido de comer, que não podia comer, e também deu aos homens que estavam com ele. Então, com uma necessidade. E a gente tem que entender que essas tradições, nós temos que ser libertos disso. Tradições que, não só do sábado, mas de outras coisas também. Uma religiosidade que não tem necessidade. Certas coisas que não acrescenta, não nos transforma, não convém. Então tem coisa, porque meu pai era assim, me ensinou assim. Meu pastor que morreu muitos anos me ensinou assim. Mas e a palavra de Deus? A palavra de Deus não é feita de costumes. A palavra de Deus não é feita de tradições. A palavra de Deus é feita de verdades.
de caminho a ser seguido, um caminho verdadeiro. Não é costume. Tem disciplina, tem orientações que é necessário para a nossa vida, sim. Mas não é costume, não é tradição. Então nós temos que entender. Veja só, Jesus estava falando aqui, eu vou deixar de curar só porque é sábado? Aquela pessoa precisa ser liberta. Aquela pessoa precisa ser transformada. Então veja só o que Jesus fez. E isso nós precisamos viver. Em nome de Jesus. Amém? No 3.3 nós vamos ver: o servo veio para promover a ação de Deus no mundo. O Evangelho de Marcos, por ser escrito aos romanos, trata-se de um evangelho de ação, de atitude. Podemos observar que Marcos vai se preocupar mais em expor os milagres realizados por Cristo do que os seus ensinamentos. Assim, podemos ter a certeza de que ele continua nos libertando ainda hoje pelo poder do seu nome. Nós vemos as atitudes de Jesus. E uma atitude, ela fala muito mais do que as palavras, né? E nós devemos observar isso, ter isso como para a nossa vida, tirar isso para a nossa vida. Nossa vida tem que ter muito mais atitude do que palavra. Tem uma frase que diz: pregue, se preciso, use palavras. Então quer dizer que o nosso exemplo, as nossas atitudes, elas têm que pregar muito mais do que as nossas palavras. O meu viver tem que pregar muito mais do que o que eu venho aqui e falo para vocês, entendeu? O meu viver lá no meu trabalho, o meu viver dentro da minha casa, o meu viver na minha igreja, o meu viver com o meu vizinho, no meu dia a dia, onde eu estiver. O meu exemplo, o meu testemunho tem que falar muito mais do que as minhas palavras. Então, Jesus viveu isso verdadeiramente. Ele foi uma pessoa que viveu verdadeiramente o Evangelho, que viveu aquilo que ele ensinou. Muito mais, e Marcos vai mostrar isso através das suas atitudes, né? Tanto que ele vai trazer mais a ação de Jesus. E então, isso faz a diferença. Isso é necessário em nossas vidas. E a partir do momento que você se entregou inteiramente aos cuidados do Senhor, é bom que você entenda, em qualquer situação da vida, só há um refúgio perfeito. Jesus, o Filho de Deus. Ele é a nossa única segurança, o abrigo e socorro bem presente em todas as circunstâncias da vida. Então não adianta você procurar em outro lugar, né? Só Jesus é que promove a ação de Deus no mundo. Só Jesus é que tem a solução para tudo nessa vida, para esse mundo. É só em Jesus que nós encontramos a verdadeira paz. Tudo que nós precisamos, nós encontramos em Jesus. Então, nós temos que entender que você entrega a sua vida a Deus, você toma essa decisão, você não pode olhar para trás, você não pode desistir, você tem que permanecer, porque não existe outro caminho, não existe outra forma. Jesus veio e mostrou o agir de Deus, mostrou que Ele é a solução, mostrou que existe uma saída. E nós temos que mostrar isso para o mundo também. Mostrar que Deus ainda é a solução, que Ele é a saída, que há um escape, que há um refúgio bem presente na hora da angústia. Nós temos que mostrar para o mundo, né, através principalmente das nossas atitudes. Nós temos que promover verdadeiramente, como servos, a ação de Deus no mundo. Amém? E a conclusão vai nos dizer que vimos que os servos sempre têm o melhor para nos dar. Podemos concluir dizendo que os planos dele são sempre perfeitos. Seus conselhos são os mais extraordinários e as suas bênçãos são as melhores. Isso sim é uma verdade que nós podemos viver e podemos confiar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que Deus te recompense verdadeiramente. Que Deus possa te dar tudo aquilo que você mais necessita. Em nome de Jesus, eu quero agradecer a todos vocês que se inscreveram neste canal, todos vocês que curtiram, que compartilharam,
todos vocês que têm orado por mim, que Deus recompense verdadeiramente, imensamente a todos. Vocês que têm aí acompanhado este trabalho, vocês que têm aí torcido por mim, você que assiste até o final. Meu Deus, que Deus dê uma recompensa maravilhosa para a sua vida. Amém? Eu fico muito feliz e muito honrada de ter você aqui comigo. Deus abençoe vocês que têm comentado. O Antônio Carneiro Filho comentou aí, que Deus te recompense, meu irmão. A Márcia Silva e o canal Trilha em Trilha também comentou que Deus recompense a cada um em nome de Jesus. E eu tenho orado por cada um de vocês. Amém? Eu não conheço as pessoas que assistem, eu não sei quem são, mas Deus, Ele te conhece por dentro e por fora, Ele conhece você muito mais do que você mesmo, e Ele sabe o que você mais precisa, e eu vou orar para que Ele cumpra o querer dEle na sua vida, e que aquilo que você tanto necessita possa se concretizar, possa ser realizado em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe todos vocês, e até a próxima, se Deus assim nos permitir, e se Jesus não tiver voltado. Amém? Fiquem na paz.